A Bíblia é, sem dúvida, um dos textos mais discutidos e interpretados da história. Mas será que tudo o que sabemos sobre ela é realmente o que está escrito? Quando o assunto é homossexualidade, as opiniões se dividem e o julgamento costuma falar mais alto que o amor. E se eu te dissesse que existem verdades ocultas nas Escrituras que muitos não querem que você conheça? Que aquilo que sempre foi dito pode não ser exatamente o que Deus pretendia? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas passagens mais controversas da Bíblia, trazendo à luz o que foi mantido nas sombras. Prepare-se para questionar o que você acreditava e descobrir uma nova perspectiva, uma que pode mudar a forma como você enxerga a fé, o amor e a inclusão. A homossexualidade tem sido um tema carregado de controvérsias ao longo da história. Mas a Bíblia, um livro tão antigo quanto misterioso, guarda muitas respostas sobre esse assunto que poucos ousam explorar. Em nossa jornada, abriremos as páginas sagradas com um olhar atento, buscando entender o que está além das camadas superficiais de interpretação. Não estamos aqui para simplificar ou julgar, mas para revelar o que está oculto, trazendo à tona verdades que podem surpreender e libertar. Afinal, quantas vezes você já parou para questionar o que realmente está escrito? Muitas vezes, o que tomamos como certo é simplesmente o reflexo de gerações de interpretações moldadas por interesses pessoais ou culturais. Ao nos aprofundarmos, vemos que nem tudo é tão claro quanto parece, e o que muitos enxergam como condenação pode, na verdade, ser uma questão de contexto e tradução. E é aí que mora o poder da curiosidade histórica. Será que as passagens sobre homossexualidade foram sempre entendidas da forma que conhecemos hoje? Ou será que perdemos algo ao longo dos séculos? Quando olhamos para o mundo de hoje, repleto de debates acalorados e opiniões divididas, é fácil cair na armadilha do julgamento imediato. Mas se voltarmos no tempo e analisarmos a Bíblia com o olhar de quem viveu naquela época, começamos a entender a complexidade por trás das palavras. Homens e mulheres de milhares de anos atrás enfrentavam realidades tão diferentes das nossas que fica claro. As respostas não são simples e a curiosidade nos convida a descobrir mais. Agora, embarcamos nessa jornada com um propósito claro: entender o que a Bíblia realmente tem a nos ensinar sobre a homossexualidade. Ao fazermos isso, não só desvendaremos verdades ocultas, mas também questionaremos como essas palavras têm sido usadas para moldar sociedades, crenças e até vidas. E, como toda boa jornada, a cada descoberta, desde os tempos mais antigos, a Bíblia foi vista como um guia moral e espiritual. No entanto, é importante lembrar que ela foi escrita em um contexto cultural profundamente diferente do nosso. As tradições judaicas, presentes no Antigo Testamento, refletem uma moralidade que muitas vezes estava diretamente ligada à sobrevivência do povo de Israel em meio a outras culturas e religiões. Isso nos leva a pensar: será que o que foi considerado imoral naqueles tempos deve ser visto da mesma maneira hoje? A história nos mostra que a moralidade é, em muitos casos, uma questão de adaptação ao ambiente. As leis mosaicas, por exemplo, tratavam de questões muito específicas da época. Elas eram, em grande parte, moldadas pelas necessidades de uma sociedade que precisava se preservar em meio a um mundo hostil. A sexualidade, dentro desse contexto, era regulada de forma rigorosa, mas não necessariamente porque havia um princípio moral imutável em jogo. Era uma questão de sobrevivência, de manter o povo unido e focado em suas crenças. Essas curiosidades da história nos mostram que devemos ter cuidado ao aplicar os mesmos padrões a diferentes épocas. Outro aspecto importante é a diferença entre moralidade cultural e princípios universais. Enquanto algumas regras eram claramente situadas no contexto da sociedade antiga, outras, como o amor ao próximo,
ultrapassam as barreiras do tempo. E é aqui que entra a necessidade de discernimento ao interpretar a Bíblia. Nem tudo o que foi escrito naquela época pode ser trazido para os dias de hoje de forma literal. O desafio está em distinguir o que é um princípio universal do que era uma norma cultural. Isso exige curiosidade, estudo e uma mente aberta. Portanto, ao analisarmos a moralidade bíblica em relação à sexualidade, devemos lembrar que ela não foi escrita em um vácuo. Ela foi moldada pelas circunstâncias históricas, pelas necessidades sociais e, claro, pela interpretação ao longo dos séculos. E, à medida que avançamos, veremos que a curiosidade em entender essas nuances nos abre portas para um entendimento muito mais profundo do que está escrito. O livro de Levítico é um dos textos mais citados quando o assunto é a homossexualidade na Bíblia. Mas, para entender verdadeiramente o que ele diz, é crucial considerar o contexto histórico e cultural em que essas escrituras foram escritas. O Levítico, parte do Pentateuco, apresenta uma série de leis que visavam organizar a vida religiosa, social e moral do povo hebreu. Entre essas leis, algumas tratam da sexualidade, e é aqui que muitos interpretam a homossexualidade como algo proibido. No entanto, a realidade pode ser mais complexa do que parece. As proibições presentes no Levítico, especialmente aquelas relacionadas à sexualidade, refletem as necessidades daquela sociedade em se distinguir das nações vizinhas, muitas das quais praticavam rituais que envolviam práticas sexuais em seus cultos religiosos. As escrituras hebraicas buscavam, em parte, preservar a pureza ritualística do povo de Israel, uma pureza que envolvia tanto questões espirituais quanto práticas sociais. Curiosidades da história revelam que muitas das normas do Levítico foram criadas para garantir a sobrevivência de um povo que se via cercado por culturas pagãs. Outra questão importante é o significado dos termos originais usados no hebraico. Palavras que, ao longo dos séculos, foram traduzidas como homossexualidade. Nem sempre tiveram essa conotação em sua origem. Termos como toebá, frequentemente traduzidos como abominação, eram usados para descrever práticas consideradas impuras, mas não necessariamente imorais no sentido que damos hoje. O contexto aqui é chave. Essas práticas poderiam incluir uma ampla gama de ações que iam muito além da sexualidade. Portanto, ao analisarmos as escrituras hebraicas, precisamos fazer isso com curiosidade e cautela. Nem tudo o que lemos pode ser entendido de forma literal e aplicada diretamente à nossa realidade. Ao invés disso, é essencial que nos aprofundemos nos significados originais das palavras e nas intenções culturais e religiosas por trás delas. Só assim poderemos realmente compreender o que essas passagens significam para nós hoje. A história de Sodoma e Gomorra é uma das mais conhecidas da Bíblia quando o assunto é a homossexualidade. Ao longo dos séculos, ela foi usada como prova de uma suposta condenação divina contra práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo. No entanto, uma análise mais profunda revela que o verdadeiro pecado de Sodoma pode ter pouco a ver com a sexualidade e muito mais com a falta de hospitalidade e justiça social. Curiosidades da história nos mostram que, em várias culturas antigas, o tratamento aos estrangeiros e viajantes era uma questão de vida ou morte, e Sodoma falhou nesse aspecto fundamental. A destruição dessas cidades, descrita no livro de Gênesis, é dramática e cheia de simbolismo. Contudo, muitos estudiosos sugerem que o pecado de Sodoma estava relacionado à violência e à opressão, e não especificamente à homossexualidade. A hospitalidade era um valor sagrado na antiga sociedade do Oriente Médio, e a recusa em oferecer abrigo e proteção aos visitantes era considerada uma grave ofensa. O que vemos em Sodoma, então,
é uma quebra desse pacto social, muito mais do que uma condenação sexual propriamente dita. As menções a Sodoma ao longo da Bíblia reforçam essa interpretação. Em Ezequiel, por exemplo, Deus menciona o orgulho, a glutonaria e a negligência para com os pobres como os verdadeiros pecados da cidade. O uso dessa história ao longo dos tempos para justificar discursos anti-homossexuais, portanto, pode ser visto como uma distorção da mensagem original. A curiosidade sobre o verdadeiro significado dessa história nos convida a repensar o que realmente estava em jogo naquela narrativa antiga. Ao refletirmos sobre Sodoma e Gomorra, somos chamados a olhar além das aparências. Esta história é muito mais do que uma advertência contra a homossexualidade. É um lembrete poderoso da importância da justiça, da hospitalidade e da empatia para com os mais vulneráveis. E, à medida que continuamos a explorar as curiosidades da história bíblica, vemos que muitas vezes as lições mais profundas estão nas entrelinhas, esperando para serem descobertas. As cartas de Paulo são cruciais quando se trata de entender a visão do Novo Testamento sobre sexualidade. No entanto, o que Paulo escreveu foi fortemente influenciado pelo contexto greco-romano em que ele vivia. Um mundo onde práticas sexuais e morais eram diferentes das tradições judaicas que ele também conhecia. Quando Paulo menciona comportamentos sexuais que muitos acreditam ser homossexuais, ele pode estar se referindo a práticas específicas de sua época, como a prostituição em templos pagãos e a exploração de jovens. A curiosidade sobre esses detalhes históricos nos leva a questionar se Paulo realmente condenava a homossexualidade como a entendemos hoje. Termos como arsenokoitai, usados nas cartas de Paulo, são alvos de intensas discussões entre estudiosos. O significado desse termo é nebuloso e a tradução para homossexuais, em algumas Bíblias modernas, pode ser imprecisa. Ele pode ter se referido a práticas abusivas, como a pederastia, comum na sociedade greco-romana, e não a relações consensuais entre adultos do mesmo sexo. Esse detalhe é importante, pois nos mostra que o texto bíblico precisa ser analisado dentro do seu contexto cultural, sem forçar significados que não estavam originalmente ali. Outro ponto crucial é que Paulo escrevia para comunidades que estavam se distanciando do judaísmo tradicional e formando uma nova identidade. Em muitos casos, suas instruções eram voltadas para evitar que essas novas comunidades cristãs fossem associadas a práticas religiosas pagãs, especialmente aquelas envolvendo o uso do corpo de forma ritualística. A preocupação de Paulo era manter a pureza espiritual e moral das igrejas que estavam surgindo, o que muitas vezes era interpretado como uma necessidade de se afastar de tudo que pudesse ser visto como imoral, segundo os padrões de sua época. Portanto, ao analisarmos as cartas de Paulo, devemos fazer isso com cuidado e curiosidade. A interpretação literal das suas palavras, sem o devido contexto, pode nos levar a conclusões equivocadas. A chave aqui é entender que Paulo escrevia para um público específico, em uma cultura muito diferente da nossa, e que suas palavras carregam uma complexidade que exige estudo e reflexão. À medida que seguimos nessa jornada, continuamos a desvendar as curiosidades da história bíblica e a questionar o que realmente sabemos sobre essas escrituras. Quando olhamos para os evangelhos, algo se destaca de forma evidente. Jesus Cristo, em seus discursos e ensinamentos, nunca fez menção direta à homossexualidade. Para muitos, isso é surpreendente, pois em uma sociedade tão marcada por normas rígidas sobre comportamento, esperar-se-ia que ele abordasse o tema. No entanto, Jesus escolheu outro caminho. Ele focou no amor, na compaixão e na inclusão dos marginalizados. Isso nos leva a questionar: será que o silêncio de Jesus sobre esse tema não diz mais do que palavras poderiam dizer?
Talvez o que ele nos mostrou em seus gestos e atitudes seja uma mensagem ainda mais poderosa. A ausência de condenações diretas pode ser interpretada de várias maneiras. Uma delas é que Jesus estava mais preocupado em transformar corações do que em ditar regras sobre moralidade sexual. Ele passava seu tempo com os rejeitados, os esquecidos e os considerados pecadores pela sociedade. Se o foco de seu ministério era acolher aqueles que estavam à margem, por que insistiríamos em usar a fé para excluir? Essa é uma das curiosidades da história bíblica que nos faz repensar como interpretamos o legado de Jesus. Um dos momentos mais poderosos que podemos associar ao tema da sexualidade e do julgamento ocorre quando Jesus defende uma mulher acusada de adultério, desafiando quem estivesse sem pecado a atirar a primeira pedra. Embora a situação fosse diferente, o princípio permanece. A graça e o perdão estão acima da condenação. E, se em tantos momentos Jesus estendeu sua mão a quem a sociedade rejeitava, talvez isso nos mostre que o caminho do amor é o único caminho verdadeiro a seguir. Ao refletirmos sobre o silêncio de Jesus, somos convidados a ouvir as suas ações. Ele nos mostrou que o amor é mais importante que qualquer regra e que o acolhimento deve estar no centro da nossa fé. E assim, sua vida se torna um testemunho de que a verdadeira mensagem não está nas palavras que ele não disse, mas nas que ele viveu com intensidade. O que nos resta é a curiosidade de continuar. O amor é, sem dúvida, o coração dos ensinamentos de Jesus. Ele não deixou margem para dúvida ao dizer que o maior mandamento era amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É fascinante observar como, em uma época marcada por tantas regras e normas, Jesus descomplicou a fé ao colocar o amor acima de todas as coisas. E é justamente nesse ponto que muitos de nós nos perguntamos: como podemos, em nome da religião, excluir ou marginalizar quando a essência do cristianismo é o amor inclusivo? Essa é uma das curiosidades mais profundas da história religiosa. Na parábola do bom samaritano, Jesus ilustra como o amor deve ultrapassar barreiras de preconceito e divisão. O samaritano, uma figura desprezada pelos judeus, é aquele que se compadece, que age com misericórdia, enquanto os líderes religiosos passam indiferentes. Esta história nos ensina que o amor não escolhe, não julga e não marginaliza. Ao contrário, o verdadeiro amor acolhe, oferece abrigo e restaura. E, se essa é a essência do cristianismo, o que isso significa para a forma como lidamos com a diversidade, especialmente com relação à sexualidade? O amor como princípio central também se reflete no mandamento de Jesus de que seus discípulos deveriam ser conhecidos pelo amor que demonstram uns pelos outros. Não pelo julgamento, não pelas normas, mas pelo amor. A prática do amor cristão transcende as diferenças e acolhe a todos, sem exceção. O que vemos nas palavras de Jesus é um chamado à empatia, à compaixão e ao cuidado com o outro, seja ele quem for. E essa é uma das curiosidades mais poderosas que a Bíblia nos oferece: a capacidade de um amor que abraça e não que exclui. Em última análise, o amor não é apenas um sentimento ou uma palavra bonita. É uma escolha ativa e transformadora. E é isso que Jesus nos ensinou. Quando ele fala de amor, ele fala de ação, de ir ao encontro do outro, de enxergar o próximo como digno de cuidado e respeito. Esse é o legado que ele nos deixou, e cabe a nós seguir esse exemplo, aplicando-o em nossas vidas e em nossas comunidades, independentemente de quem sejam aqueles que encontramos pelo caminho. As passagens bíblicas que lemos hoje foram escritas em um tempo profundamente diferente do nosso. O contexto histórico e cultural das sociedades antigas moldava a forma como os escritores bíblicos entendiam o mundo, e é crucial que consideremos esses fatores ao interpretar o que a Bíblia diz sobre sexualidade. Em sociedades patriarcais,
como as da antiguidade, a sexualidade era muitas vezes vista como uma questão de poder e controle. As regras sobre comportamento sexual visavam muitas vezes preservar a estrutura social e garantir a sobrevivência do grupo. Essa é uma das curiosidades mais reveladoras da história bíblica. A sexualidade estava entrelaçada com a necessidade. Naquela época, as práticas sexuais que se afastavam das normas estabelecidas eram vistas como ameaças à coesão da comunidade. As leis bíblicas sobre sexualidade não estavam necessariamente preocupadas com a moralidade individual, mas com o impacto dessas ações no tecido social. O medo de que comportamentos considerados desviantes pudessem comprometer a sobrevivência da sociedade levava à criação de normas rígidas. Ao entender esse contexto, começamos a ver que as proibições podem não estar relacionadas a questões de pecado pessoal, mas sim a preocupações culturais e sociais daquela época. Outro aspecto importante a se considerar é o impacto das tradições patriarcais na forma como a sexualidade era entendida. Em muitas sociedades antigas, a sexualidade feminina, por exemplo, era rigidamente controlada, pois a linhagem e a herança dependiam da certeza sobre a paternidade. Esse controle social se refletia nas leis e nas normas que moldavam o comportamento sexual de homens e mulheres. Quando lemos as passagens bíblicas hoje, precisamos reconhecer essa influência e questionar até que ponto essas regras refletem uma preocupação com a moralidade divina ou com a ordem social da época. Entender o contexto histórico e cultural é essencial para evitar interpretações simplistas das passagens bíblicas. O que pode parecer uma regra moral rígida pode, na verdade, ser uma resposta a uma necessidade social específica daquele tempo. Essa curiosidade da história bíblica nos convida a ir além da superfície e explorar as nuances que moldaram a forma como a sexualidade foi entendida e regulada nas Escrituras. E, ao fazermos isso, abrimos novas possibilidades para interpretar esses textos à luz do mundo moderno. Ao longo dos séculos, a questão da homossexualidade foi frequentemente enquadrada dentro do conceito de pecado. Mas o que a Bíblia realmente quer dizer quando fala de pecado? O pecado, na teologia cristã, não é meramente um comportamento ou uma ação, mas uma condição do coração humano que nos separa de Deus. No entanto, é fundamental distinguir entre ações consideradas pecaminosas e a identidade das pessoas. Muitas vezes, o erro está em confundir diferença com pecado, e isso gera preconceitos e exclusões injustificadas. Essa é uma das maiores curiosidades da história bíblica. O quanto as interpretações sobre o que é pecado evoluíram com o tempo. A homossexualidade é frequentemente vista como uma diferença, uma variação da condição humana. Se olharmos de perto, veremos que o pecado, no sentido bíblico, está mais relacionado à quebra de relacionamentos e à desarmonia com Deus e com os outros. Nesse sentido, a pergunta que devemos fazer não é apenas se a homossexualidade é um pecado, mas se ela realmente quebra essa harmonia que Deus deseja. Quando focamos na inclusão e no amor, a diferença deixa de ser algo a ser temido, e a teologia do pecado, por si só, já é cheia de complexidade e nuances. Ao longo dos séculos, líderes religiosos e estudiosos bíblicos têm debatido o que realmente constitui pecado. E muitas dessas discussões giram em torno de contextos específicos, como vimos anteriormente. A curiosidade sobre esses debates teológicos nos ajuda a ver que o que hoje pode ser considerado imoral pode ter sido simplesmente uma diferença cultural no passado, ou até mesmo uma interpretação limitada da época. Portanto, ao examinarmos a questão da homossexualidade à luz da teologia do pecado, somos convidados a refletir: será que estamos julgando com os olhos de Deus ou com os olhos dos homens? E mais, será que a diferença, em sua essência,
pode ser abraçada como parte da beleza da criação divina? Ao fazer essas perguntas, começamos a ver que a linha entre o pecado e a diferença pode ser mais tênue do que muitos pensam. E, nessa jornada, a curiosidade nos guia para um entendimento mais profundo e compassivo. A interpretação bíblica, ao longo dos séculos, foi moldada por contextos culturais, políticos e sociais. O que vemos hoje como uma interpretação tradicional da Bíblia é, na verdade, o resultado de várias camadas de leitura, influenciadas por diferentes eras e influências teológicas. Curiosamente, muitas das interpretações que conhecemos sobre sexualidade, incluindo a homossexualidade, surgiram em períodos onde questões de poder e controle social eram determinantes. Isso nos faz refletir: até que ponto nossas crenças modernas sobre a Bíblia são moldadas por esses fatores, e não pelo texto original em si. Durante a Idade Média, por exemplo, a Igreja Católica tinha um papel dominante em determinar como as Escrituras deveriam ser interpretadas. A homossexualidade, assim como outras questões ligadas à sexualidade, era vista sob uma ótica de controle moral, com foco na reprodução e na ordem social. Essa visão foi passada adiante e, ao longo dos séculos, se cristalizou como uma verdade inquestionável. No entanto, ao analisarmos as curiosidades da história bíblica, percebemos que muitas dessas interpretações foram fortemente influenciadas por contextos específicos e não necessariamente pelo texto sagrado em sua essência. A Reforma Protestante, por outro lado, trouxe uma nova abordagem à interpretação bíblica. Com a ênfase no estudo pessoal das Escrituras, muitos começaram a questionar as interpretações tradicionais e a buscar uma leitura mais direta dos textos. No entanto, mesmo entre os reformadores, a homossexualidade continuou sendo vista sob a ótica moral estabelecida pela Igreja. Isso nos mostra que, independentemente da época, as interpretações sempre foram moldadas por crenças culturais que influenciam a forma como entendemos a Bíblia. Com o passar do tempo, novas correntes teológicas começaram a surgir, trazendo uma visão mais inclusiva e aberta sobre a sexualidade. A história da interpretação bíblica, portanto, é um testemunho de como o entendimento das Escrituras evolui com o tempo, à medida que novas vozes se levantam para questionar e reinterpretar. E é nesse contexto que continuamos a nos perguntar: será que estamos lendo a Bíblia com os olhos do passado? Ou estamos permitindo que novas luzes sejam lançadas sobre o texto? A curiosidade sobre essa evolução nos convida a explorar ainda mais profundamente o que a Bíblia realmente nos diz. A tradução da Bíblia desempenha um papel crucial na forma como entendemos suas mensagens. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi traduzida para centenas de línguas, e cada tradução carrega consigo as influências culturais e teológicas de seu tempo. Curiosamente, palavras que hoje são traduzidas como homossexualidade ou comportamentos sexuais imorais nem sempre tiveram esse significado. Isso nos leva a perguntar: até que ponto as traduções moldam nossas crenças, distorcendo ou intensificando mensagens que podem não estar presentes no texto original? Um dos exemplos mais claros dessa questão é o termo arsenokoitai, usado por Paulo em suas cartas. Traduzido em algumas versões como homossexuais, esse termo é, na verdade, de significado incerto. Não há consenso entre os estudiosos sobre o que Paulo realmente quis dizer, e o termo pode se referir a práticas abusivas, como a exploração de jovens, em vez de relacionamentos consensuais. A curiosidade histórica nos mostra que as traduções são poderosas ferramentas que podem tanto esclarecer quanto confundir o leitor, dependendo da época em que foram feitas. Além disso, a própria escolha das palavras nas traduções pode carregar conotações morais e culturais. Em algumas épocas,
tradutores tinham intenções claras de reforçar normas sociais através de suas escolhas linguísticas. Isso é especialmente evidente quando olhamos para traduções feitas durante períodos de forte controle religioso, onde a interpretação do texto bíblico era usada para legitimar a estrutura social vigente. Essas curiosidades da história da tradução nos revelam que o texto bíblico, em si, é muito mais complexo do que pode parecer em uma leitura superficial. Portanto, ao lermos a Bíblia, é essencial lembrar que estamos, na verdade, lidando com camadas de interpretação. A tradução é uma dessas camadas, e ela tem o poder de influenciar drasticamente nossa compreensão. Questionar essas traduções e buscar o sentido original das palavras nos dá uma nova perspectiva sobre o que realmente está sendo dito. E assim, continuamos nossa jornada, mergulhando mais profundamente nas curiosidades. Ao longo da história, a Igreja desempenhou um papel fundamental na forma como a sexualidade foi moldada e interpretada. Desde os primeiros séculos, a Igreja influenciou as normas e comportamentos sexuais, muitas vezes utilizando a Bíblia para justificar essas posições. A sexualidade passou a ser vista não apenas como uma questão pessoal, mas como algo que deveria ser controlado e regulado por instituições religiosas. Essa construção não foi acidental, mas sim o resultado de uma série de eventos históricos que consolidaram o poder da Igreja sobre a vida privada das pessoas. Essa é uma das curiosidades da história. Como a sexualidade foi sendo construída ao longo dos séculos, sob a vigilância da religião. A visão da Igreja sobre a sexualidade começou a se formar em um contexto onde o corpo era visto como um possível inimigo da alma. O celibato e a abstinência sexual foram exaltados como formas superiores de espiritualidade, enquanto a sexualidade, em geral, era tratada com desconfiança. Para a Igreja medieval, o sexo fora do casamento, em qualquer forma, era um pecado grave, uma ameaça à ordem social e espiritual. Essa concepção se espalhou por toda a cristandade, moldando não apenas o comportamento das pessoas, mas também a maneira como a sexualidade era discutida e compreendida. Com o tempo, as doutrinas da Igreja sobre sexualidade evoluíram, mas a base permaneceu: o controle e a regulação dos desejos humanos. A homossexualidade, dentro dessa estrutura, passou a ser vista como uma das maiores transgressões, pois desviava do objetivo natural do sexo, que era a reprodução. Essa visão se manteve por séculos, influenciando políticas públicas, leis e a vida de milhões de pessoas. As curiosidades da história bíblica mostram que a Igreja, em muitos casos, utilizava passagens específicas da Bíblia para sustentar essa posição, embora essas mesmas passagens possam ser interpretadas de forma diferente hoje. O impacto dessa construção teológica ainda é sentido nos dias de hoje. Muitas pessoas, tanto dentro quanto fora das igrejas, ainda enfrentam o peso de séculos de doutrinas que condenam a diversidade sexual. Ao entendermos como a Igreja ajudou a moldar a visão da sociedade sobre sexualidade, podemos começar a questionar essas interpretações e buscar formas mais inclusivas de vivenciar a fé e a espiritualidade. E assim, continuamos nossa jornada de curiosidade e descoberta, buscando entender as raízes dessas crenças e sua relevância nos tempos. Entre os cristãos, havia um forte desejo de se distinguir das práticas pagãs romanas, muitas das quais envolviam rituais sexuais. A homossexualidade, vista como parte desses rituais, foi rapidamente rejeitada, não necessariamente por ser considerada imoral em si, mas por estar associada a essas práticas religiosas que os cristãos queriam evitar. O desejo de criar uma identidade cristã separada do paganismo influenciou fortemente a forma como a sexualidade foi tratada nas primeiras igrejas. Curiosamente, essa rejeição
foi mais uma questão de se opor ao paganismo do que uma reflexão sobre a natureza da sexualidade em si. As perseguições sofridas pelos cristãos também moldaram suas atitudes. Ao se verem como uma minoria oprimida, muitos cristãos iniciais passaram a adotar uma postura conservadora em relação à sexualidade, buscando proteger sua comunidade de influências externas. A castidade e o celibato foram exaltados, e qualquer prática que pudesse ser associada à promiscuidade era condenada. Essa visão restritiva da sexualidade se tornou parte da identidade cristã durante esses primeiros séculos, e a homossexualidade foi frequentemente enquadrada dentro desse contexto de resistência cultural. Com o tempo, essas atitudes se consolidaram nas doutrinas da Igreja, e a homossexualidade passou a ser vista como um desvio moral. No entanto, ao entender o contexto histórico e cultural dessas primeiras comunidades, vemos que a rejeição da homossexualidade era muitas vezes uma resposta à cultura ao redor, e não uma condenação direta e imutável baseada nas Escrituras. Essa curiosidade da história nos mostra que, ao longo dos séculos, o cristianismo sempre esteve em diálogo com o mundo ao seu redor, e as interpretações sobre sexualidade foram moldadas por muito mais do que apenas a Bíblia. Ler a Bíblia é um ato de interpretação, e para entendê-la verdadeiramente, precisamos mergulhar no contexto histórico e cultural em que foi escrita. A leitura contextualizada nos permite ver além das palavras, compreendendo as motivações, costumes e crenças que moldaram cada passagem. Sem esse entendimento, corremos o risco de aplicar conceitos modernos a textos antigos, distorcendo seu significado original. Esse é o ponto onde muitas das questões sobre homossexualidade surgem. Será que estamos lendo a Bíblia da forma que ela foi escrita ou conforme os nossos próprios filtros contemporâneos? A curiosidade em explorar essas nuances é o que nos faz a leitura contextualizada nos convida a entender que muitas passagens da Bíblia foram escritas para responder a situações específicas da época. Leis que hoje parecem rígidas ou até desumanas eram, na verdade, respostas para manter a ordem em sociedades que enfrentavam desafios únicos. Quando se fala sobre sexualidade, muitas das proibições bíblicas podem ter mais a ver com a preservação da coesão social do que com a moralidade individual. Isso nos leva a questionar: se o contexto mudou, será que as interpretações também não deveriam mudar? Um dos exemplos mais claros disso é a forma como as leis do Antigo Testamento tratam o sexo e a sexualidade. O que era relevante em um mundo patriarcal e tribal, onde a sobrevivência da comunidade dependia da rigidez social, pode não ser tão aplicável nos dias de hoje. Isso não significa que devemos descartar os ensinamentos bíblicos, mas sim interpretá-los de maneira que façam sentido para as nossas realidades atuais. A curiosidade da história nos revela que a Bíblia é um livro vivo, que fala para todas as épocas, mas de formas diferentes. Por fim, a leitura contextualizada nos desafia a questionar as interpretações tradicionais e a buscar um entendimento mais profundo. Não se trata apenas de saber o que a Bíblia diz, mas de entender o que ela quis dizer em seu contexto original. E, ao fazermos isso, descobrimos que muitas das proibições e ensinamentos sobre a sexualidade foram respostas a questões culturais específicas e que a essência das Escrituras sempre apontou para o amor, a justiça e a compaixão. Essa é a chave para uma interpretação que transcende o tempo. A relação entre religião e sexualidade sempre foi marcada por tensões e conflitos. Ao longo da história, muitos dogmas religiosos impuseram normas rígidas sobre como as pessoas deveriam se comportar sexualmente. O curioso é que, em muitos casos, essas regras não vinham diretamente das Escrituras, mas eram o resultado de interpretações culturais e políticas de líderes religiosos. A sexualidade
vista como algo perigoso e descontrolado, precisava ser regulada para que a ordem social fosse mantida. A curiosidade da história nos mostra que, em várias sociedades, a religião se tornou a principal força reguladora da sexualidade. Essa tensão se manifestou de diversas formas. Casos históricos de opressão em nome da religião são abundantes, e muitas vezes a sexualidade foi usada como ferramenta de controle social. Desde a perseguição a hereges, que não seguiam as normas sexuais estabelecidas, até a marginalização de pessoas que fugiam dos padrões heteronormativos. A religião foi usada como um escudo para justificar ações que, na verdade, tinham pouco a ver com fé. O medo do desvio sexual se transformou em uma arma de opressão, e a homossexualidade, em particular, tornou-se alvo de severas condenações. No entanto, há outro lado dessa história. Embora muitas vezes associada à repressão, a religião também tem o poder de ser um caminho de aceitação e amor. Em várias tradições, encontramos ensinamentos que exaltam o amor acima de qualquer julgamento, e líderes religiosos que desafiaram as normas para pregar a inclusão. A curiosidade da história bíblica nos revela que, em seu cerne, a fé sempre buscou a conexão com o divino através do amor ao próximo, independentemente de sua sexualidade. Olhando para o futuro, é essencial que a relação entre religião e sexualidade seja repensada. A espiritualidade não precisa ser um campo de batalha entre dogmas e identidade. Pelo contrário, pode ser um lugar de reconciliação e de acolhimento. Ao entender as raízes dessa relação conturbada, podemos começar a construir uma nova forma de vivenciar a fé, onde a diversidade sexual é vista como parte da criação divina e não como algo a ser temido ou rejeitado. Os testemunhos de cristãos LGBTQIA+, trazem uma nova perspectiva para a maneira como compreendemos a fé e a sexualidade. Suas histórias de luta, aceitação e fé revelam um lado da espiritualidade que muitas vezes é ignorado: o de viver a fé em meio à rejeição e ao preconceito. Para muitos, a reconciliação entre sua identidade sexual e sua crença em Deus não foi fácil, mas suas jornadas são marcadas por resiliência e uma profunda conexão com o divino. Essas histórias nos lembram que, no coração da Bíblia, está o chamado para amar e acolher, algo que frequentemente esquecemos em nome de normas e regras. Muitos cristãos LGBTQIA+, enfrentaram anos de exclusão dentro de suas igrejas. Em alguns casos, foram forçados a deixar suas comunidades de fé, enquanto outros escolheram se afastar por não se sentirem aceitos. No entanto, essas histórias não são de derrota, mas de perseverança. Mesmo fora das estruturas religiosas tradicionais, muitos continuaram buscando uma conexão pessoal com Deus, descobrindo uma espiritualidade que vai além das paredes das igrejas. Essas curiosidades da história revelam que a fé pode florescer mesmo em terrenos áridos. Há também os que permaneceram dentro de suas igrejas, lutando por aceitação e inclusão. Suas histórias são inspiradoras e mostram como o amor pela fé pode superar as barreiras impostas pelo preconceito. Eles nos ensinam que o cristianismo não precisa ser um espaço de exclusão, mas pode ser um lugar onde a diversidade é celebrada e a fé se torna um elo entre todos, independentemente de sua orientação sexual. Essa é uma das mais poderosas curiosidades da história bíblica. Como o amor pode ser um ponto de encontro entre o sagrado e a identidade pessoal. Esses testemunhos nos convidam a reavaliar a forma como a Igreja tem tratado a diversidade sexual. Ao ouvirmos essas vozes, somos desafiados a refletir sobre a verdadeira mensagem do Evangelho e como ela pode ser aplicada em um mundo que precisa de mais compaixão e menos julgamento. A fé de cristãos LGBTQIA+,
nos ensina que o amor de Deus não conhece fronteiras e que o acolhimento deve ser o princípio fundamental de qualquer comunidade cristã. A leitura progressista da Bíblia oferece uma visão inclusiva e aberta, que busca reinterpretar as Escrituras à luz dos valores de justiça, amor e igualdade. Para muitos cristãos progressistas, a Bíblia não é um conjunto estático de regras, mas um texto vivo que deve ser lido com empatia e compreensão, sempre buscando o coração da mensagem de Deus, o amor incondicional. Essa abordagem nos leva a questionar as interpretações tradicionais que condenam a homossexualidade e outras formas de diversidade sexual. Ao invés de focar em regras punitivas, a leitura progressista nos convida a olhar para o espírito da palavra, onde o amor sempre prevalece. Uma das chaves dessa leitura é a reinterpretação das passagens frequentemente usadas para justificar a exclusão de pessoas LGBTQIA+. Em vez de aplicar esses textos de forma literal, os cristãos progressistas se dedicam a entender o contexto histórico e cultural em que foram escritos. Eles argumentam que muitas das proibições sexuais da Bíblia estavam relacionadas a práticas culturais específicas da época, e não a um princípio moral eterno. Essa curiosidade da história nos faz refletir sobre o quanto nossas interpretações foram moldadas por contextos sociais que hoje não fazem mais sentido. Exemplos de igrejas e denominações que acolhem e celebram a diversidade são cada vez mais comuns. Igrejas progressistas ao redor do mundo abriram suas portas para pessoas de todas as orientações sexuais e identidades de gênero, mostrando que é possível viver uma fé que não exclui, mas que abraça. Essas comunidades se baseiam no princípio de que Deus ama todos os seus filhos igualmente e que o verdadeiro pecado está na exclusão e no preconceito, e não na diversidade sexual. Essa mudança de perspectiva nos faz pensar sobre o poder transformador da fé quando ela é guiada pelo amor. A leitura progressista da Bíblia também nos desafia a reconsiderar o papel da Igreja no mundo moderno. Será que a Igreja deve ser um espaço de julgamento ou de acolhimento? Será que estamos realmente seguindo os passos de Jesus quando excluímos aqueles que são diferentes de nós? Essas são perguntas que os cristãos progressistas fazem, e suas respostas nos mostram que há um caminho de fé onde a inclusão e o amor são os princípios fundamentais. E é nesse caminho que encontramos uma forma de espiritualidade que faz sentido para o mundo contemporâneo. As interpretações bíblicas sobre a sexualidade não afetam apenas o âmbito religioso. Elas também têm implicações profundas nas esferas sociais e políticas. Ao longo da história, a Bíblia foi usada para justificar leis e políticas públicas que discriminam e marginalizam pessoas LGBTQIA+. O poder das palavras sagradas, quando interpretadas de forma restritiva, se transforma em uma ferramenta de controle social, influenciando legislações que negam direitos e promovem desigualdades. Essa é uma das curiosidades mais inquietantes da história bíblica. Como as Escrituras, que foram escritas para inspirar amor e justiça, podem ser usadas para perpetuar opressões. Um dos exemplos mais claros dessas implicações é o uso da Bíblia para justificar leis que criminalizam a homossexualidade em vários países ao longo dos séculos. Governos e legisladores, influenciados por líderes religiosos, moldaram suas políticas com base em interpretações rígidas das Escrituras, ignorando o contexto e o espírito da mensagem de Jesus. Essas políticas resultaram em perseguições, prisões e até execuções de pessoas por causa de sua orientação sexual. Essa fusão entre religião e política continua a impactar milhões de vidas ao redor do mundo. Além disso, em muitos países, debates sobre direitos civis para pessoas LGBTQIA+, continuam sendo fortemente influenciados por argumentos religiosos.
Grupos conservadores se opõem a avanços em questões como casamento entre pessoas do mesmo sexo e adoção, citando a Bíblia como base para sua resistência. No entanto, a curiosidade da história bíblica nos revela que as Escrituras foram muitas vezes usadas de maneira similar para justificar outras formas de opressão, como a escravidão e o racismo, e que essas interpretações foram, com o tempo, superadas por uma visão mais inclusiva e justa. O futuro da Igreja está intimamente ligado à sua capacidade de abraçar a inclusão e acolher pessoas LGBTQIA+. Em um mundo em constante mudança, onde o entendimento sobre identidade e sexualidade evolui, a Igreja enfrenta um desafio crucial. Será que continuará a seguir as tradições que excluem ou se abrirá para uma nova era de aceitação? Para muitas igrejas, a resposta já está clara. Líderes religiosos em todo o mundo têm se levantado em favor da inclusão, reconhecendo que a mensagem central do cristianismo é o amor, não a exclusão. Essas vozes progressistas estão moldando o futuro da fé, desafiando a Igreja a se tornar um lugar de acolhimento para todos. Exemplos de líderes religiosos que defendem a inclusão são cada vez mais comuns. Pastores, padres e teólogos estão reinterpretando as Escrituras para enfatizar o amor incondicional de Deus, independentemente da orientação sexual. Essas figuras estão à frente de uma revolução dentro da Igreja, buscando corrigir séculos de exclusão e discriminação. O impacto desses líderes já é visível em várias denominações que abraçam pessoas LGBTQIA+, e promovem espaços de diálogo e aceitação. A curiosidade da história nos mostra que esses movimentos progressistas sempre surgiram em momentos de grandes mudanças sociais. No entanto, a possibilidade de mudança nas doutrinas e tradições ainda encontra resistência em muitos círculos conservadores. Para essas igrejas, a inclusão de pessoas LGBTQIA+, representa um afastamento das crenças tradicionais, e o debate sobre sexualidade continua a ser uma questão divisiva. O futuro da Igreja, portanto, dependerá de como essas tensões serão resolvidas. A curiosidade sobre essa transformação nos faz perguntar: será que a Igreja conseguirá reconciliar tradição e inclusão? Ou continuará a perder membros que buscam uma fé mais aberta e acolhedora? À medida que mais igrejas progressistas se tornam modelos de inclusão, fica claro que o futuro da fé está nas mãos daqueles que escolhem o amor e a aceitação como princípios fundamentais. A Igreja tem o potencial de ser um farol de esperança para pessoas LGBTQIA+, um lugar onde todos possam encontrar acolhimento e espiritualidade. E nesse futuro, o cristianismo pode voltar a ser reconhecido por sua capacidade de unir, em vez de dividir, mostrando ao mundo que a fé é capaz de evoluir para refletir a verdadeira essência do amor de Deus. O ensinamento de amar ao próximo como a si mesmo é um dos princípios mais fundamentais da Bíblia e está no centro da mensagem de Jesus. Ao longo das Escrituras, vemos esse mandamento ser repetido, reforçado. O desafio que enfrentamos é aplicar esse ensinamento em um mundo tão dividido e polarizado. Muitas vezes, usamos a fé como justificativa para julgar e excluir, esquecendo que o amor deve ser a base de tudo. Jesus deixou isso claro quando se aproximou daqueles que eram marginalizados pela sociedade: os leprosos, os cobradores de impostos, as mulheres adúlteras. Ele mostrou que o verdadeiro amor não é seletivo, mas inclusivo. E essa é uma das maiores curiosidades da história bíblica. Como o amor ao próximo foi, muitas vezes, distorcido por interpretações que colocam regras acima da compaixão. Quando aplicamos esse mandamento ao debate sobre sexualidade, a lição é clara. O amor deve ser o princípio norteador de qualquer discussão. Se a Bíblia nos ensina a amar sem restrições, por que então usar as Escrituras para justificar a exclusão de pessoas LGBTQIA+.
O que realmente estamos aprendendo da mensagem de Jesus quando excluímos aqueles que não se encaixam em nossas normas sociais? Essas perguntas nos fazem refletir sobre como estamos aplicando os ensinamentos bíblicos em nossas vidas diárias e nas nossas comunidades de fé. No final das contas, o que a Bíblia realmente ensina sobre o amor ao próximo é simples, mas profundo. O amor é para todos. Não há espaço para o julgamento ou a exclusão quando seguimos o caminho que Jesus nos mostrou. O verdadeiro desafio está em viver essa mensagem de forma plena, colocando o amor acima de qualquer outra coisa. E, ao fazermos isso, começamos a construir uma fé que acolhe, que transforma e que reflete o amor incondicional de Deus em cada ato de compaixão e aceitação. Ao chegar ao fim desta jornada pela homossexualidade na Bíblia, somos chamados a uma profunda reflexão. As Escrituras, quando lidas com cuidado e coração aberto, nos mostram que o amor de Deus transcende todas as barreiras que os homens criam. O que aprendemos é que, ao longo da história, muitas das interpretações sobre sexualidade foram moldadas por contextos culturais e sociais, e não necessariamente pelos princípios eternos da fé. Essa é a curiosidade mais poderosa da história bíblica, que, em meio a tantas regras e tradições, o amor permanece como a única verdade inabalável. Este é um convite para todos, independentemente de sua fé ou orientação sexual, para refletir sobre como estamos aplicando esses ensinamentos em nossas vidas. Será que estamos amando ao próximo da forma que Jesus nos ensinou? Será que estamos colocando o julgamento acima do acolhimento? Estas são perguntas que todos devemos fazer ao olhar para o futuro, tanto como indivíduos quanto como comunidades de fé. O amor que Jesus pregou é um amor que inclui, que cura e que transforma. É um amor que chama cada um de nós para ser uma luz em um mundo cheio de divisões. O que o futuro reserva para o cristianismo e para todos nós dependerá de como respondemos a esse chamado ao amor. Se optarmos por acolher, por abraçar a diversidade e por viver de acordo com o mandamento de amar sem exceções, poderemos construir uma igreja e uma sociedade mais justas e compassivas. Mas, para isso, é preciso coragem para desafiar as tradições que excluem e abrir nossos corações para a mensagem verdadeira do Evangelho, o amor que tudo vence. E assim, a Bíblia nos deixa com essa poderosa lição: o amor é a resposta. Não importa quão complicados pareçam os debates sobre moralidade e sexualidade, o amor é o que nos guia de volta à essência da fé. É o que nos convida a continuar buscando, questionando e crescendo, sempre com o coração aberto para acolher o outro, assim como Deus nos acolhe. Chegamos ao ponto em que as palavras encontram a ação. Reavaliar a fé e o amor não é apenas um exercício teórico. É um chamado prático para transformar a maneira como vivemos e como nos relacionamos com o mundo. A Bíblia, em sua essência, nos convida a amar de forma incondicional, a acolher quem está à margem, a ver no outro a imagem de Deus. E é nesse convite que encontramos a verdadeira transformação. Reavaliar a fé significa abrir nossos corações para aqueles que foram excluídos. Significa reavaliar nossas certezas e questionar as tradições que, por vezes, ferem mais do que curam. Se você chegou até aqui, é porque está disposto a olhar para esse tema com coragem e honestidade. E essa é a primeira e mais importante etapa. Mas agora, o convite é para que você leve esse conhecimento adiante. Que você aplique essas reflexões na sua vida, na sua comunidade, nos seus círculos de fé. Como você pode ser uma voz de inclusão? Como você pode refletir o amor de Deus em suas ações diárias? Essa é a verdadeira missão de cada um de nós. E o impacto dessa jornada pode ser tão profundo quanto as escrituras que estudamos. Neste momento, você tem uma escolha:
continuar vivendo com os olhos fechados para as realidades da diversidade, ou abrir seu coração para um amor mais abrangente, mais compassivo e mais próximo do que Jesus nos ensinou. Que tipo de mundo você quer construir? A fé tem o poder de mudar vidas, mas essa mudança começa em nós mesmos. É um processo diário de reavaliação, de aprendizado, de aceitação. E tudo isso se resume em uma simples verdade: o amor é o maior de todos os mandamentos. Então, se você sentiu que essa jornada foi transformadora, se algo tocou seu coração, eu te convido a continuar caminhando conosco. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem. Juntos, podemos construir um mundo onde a fé e o amor andam de mãos dadas, onde a inclusão é a norma e não a exceção. Esse é o verdadeiro chamado da Bíblia. Aceita o convite? Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.